A paz do Senhor para os irmãos. Glórias a Deus, né, por mais esse dia que o Senhor nos concede para nós estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que nós tivemos a oportunidade de estudar, né, na nossa igreja ali na Assembleia de Deus, Ministério de Franco da Rocha. E eu quero deixar gravado aqui, compartilhando, para que nós possamos ter ela em memória e que possamos outras pessoas também estar ouvindo um pouquinho, né, do que a gente estudou ali. É um estudo que a gente está fazendo ali para a glória de Deus. Ele está contido em Jeremias capítulo 23, amém? Nós vamos falar um pouco sobre os falsos profetas, né? A gente sabe que tem muito vídeo no YouTube aí falando do falso profeta, e nesse contexto todo mundo quer ser o verdadeiro e quer que os outros sejam falsos. E aí a gente tem uma confusão aí, né? Na verdade, a gente vai falar à luz da palavra de Deus no contexto do que estava acontecendo em Israel nos dias de Jeremias. Então, que o Senhor venha falar conosco aí, que você venha compartilhar, você venha curtir esse vídeo, você venha seguir o nosso canal e indicar ele para outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais gente para a glória de Deus, amém? Jeremias capítulo 23, versículo 13 e 14, diz assim: Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Versículo de número 16 também vai dizer assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: Não virá mal sobre vós. Amém? Aqui Jeremias ele está protestando contra os falsos profetas naquela época. A gente sabe que o contexto que Jeremias estava vivendo eram dias difíceis, os últimos dias dos reis de Israel, né? Babilônia já tinha invadido Israel algumas vezes ali, pelo menos 2 vezes, e eles estavam cercando Israel agora, né? Para poder invadir novamente. Por quê? Porque na verdade o rei ele tinha se rebelado, né? Quando Babilônia invadiu, eles levaram o rei de Israel para a Babilônia. Ele na verdade morreu no caminho e depois Zedequias ele ficou ali para reinar, e aí era para ele reinar debaixo da ordem de Babilônia, debaixo das ordens do rei da Babilônia. A Babilônia já estava formando o seu império, já estava formando a sua força, e ele teria que governar debaixo das ordens, teria que pagar o imposto, pagar o que a Babilônia impusesse sobre ele, obedecer à Babilônia, e ele iria ter um reino tranquilo, ele iria ter um reino pacífico. Então, politicamente falando, Babilônia já tinha vencido Israel, né? E só que tinha um orgulho religioso em Israel. Existia um orgulho porque eles eram considerados, eles o povo de Deus, né? Eram um povo de Deus, e eles se orgulhavam disso, e eles achavam que não precisaria se submeter a um inimigo ímpio, a um inimigo gentílico, né? Como que ele, sendo povo de Deus, vai se submeter aos inimigos? Era esse o contexto que Israel pensava, a maioria dos judeus pensavam, e naquela época Deus ele levantou Jeremias para falar assim: olha, você precisa obedecer, você precisa obedecer o rei da Babilônia. Essa era a mensagem de Deus. Você precisa obedecer o rei da Babilônia, e a partir desse momento pagar o imposto, fazer tudo aquilo que ele está pedindo de você. Se você fizer isso, você vai viver. Se você não fizer, né, você vai ter problema. Eles vão invadir e eles vão destruir tudo, eles vão queimar o templo, eles vão quebrar os muros, conforme aconteceu lá na frente, porque eles não ouviram. Só que na contramão de Jeremias,
nós tínhamos profetas que pareciam mais espirituais, né? Pareciam de mais oração e pareciam também de mais fé, ao ponto de falar assim, não é para pagar imposto, não é para se submeter ao rei da Babilônia, né? Nós somos o povo de Deus, nós precisamos se posicionar como povo de Deus e vencer a Babilônia, não dar ouvido à Babilônia, né? E eles profetizavam assim. Se há alguns anos atrás os profetas de Samaria, Jeremias está falando assim, profetizaram loucura, né? Profetizaram da parte de Baal, ou seja, os profetas de Samaria, que já tinha sido invadida há algum tempo atrás, eles profetizavam da parte de Baal, eles eram profetas de Baal e eles traziam as mensagens de Baal. O povo sabia que eles estavam falando em nome de Baal. Foram combatidos, sim, né, por Eliseu, por Elias, que era de Samaria, e alguns outros profetas, mas eles falavam e todo mundo sabia, esse aqui é um profeta de Baal. O povo queria servir a Baal. Agora não, agora em Judá está acontecendo diferente. O povo profetiza da parte de Deus, o povo se nomeia profeta de Deus, que tem uma mensagem da parte de Deus, só que o procedimento desses profetas não é bom. E aí eles profetizam falsidade, porque eles não têm coragem de falar a palavra de verdade da parte de Deus. Olha só, como que era o procedimento deles. Aqui ele está falando assim, ó. Nos profetas de Jerusalém, o que eu vejo? Eu vejo uma coisa horrível. Cometem adultérios, andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Então, nós vemos que eles profetizavam, dizendo que eram profetas de Deus, só que eles eram adúlteros. Eles profetizavam, dizendo que era parte de Deus, só que eles adulteravam, eles pecavam, eles tinham uma vida que não era conforme a palavra de Deus. Jesus vai falar assim que pelos frutos os profetas ou os servos de Deus serão conhecidos. E o fruto do nosso viver deve ser fruto de servo de Deus, deve ser fruto que testifica que aquilo que a gente fala o que vive, a gente prega a palavra de Deus e ela é verdade em nós. Quando a gente prega para que as pessoas elas busquem sabedoria de Deus, quando a gente prega para que as pessoas elas consertem os seus caminhos, nós também temos que estar consertando os nossos caminhos. Nós também temos que buscar a sabedoria que vem de Deus. Nós também temos que buscar a santificação que a própria palavra que a gente prega pede de nós. Mas não, eles viviam uma vida errada, eles viviam no pecado, eles não se consertavam e ainda queriam pregar a palavra de Deus e ainda dizer que Deus tinha dado uma mensagem para eles. Então, Jeremias, a primeira coisa que ele observa, eles não têm fruto. Eles não têm fruto, eles vivem uma coisa e pregam outra. A gente está cheio de mensagem hoje falando contra os falsos profetas. Todos que falam contra os falsos profetas, eles costumam muitas vezes, todos não, mas uma boa parte, apontar o dedo, aquele é falso profeta, aquele é falso, e quando eu faço isso, parece que eu sou o verdadeiro, né? Diz alguns irmãos mais velhos, enquanto um dedo aponta para o próximo, 3 aponta para mim. E um testifica diante de Deus. Então, não é o objetivo, eu estou falando dos falsos profetas porque eu sou o verdadeiro. Não, eu preciso andar de acordo com aquilo que eu prego. Eu como pregador que estou aqui ministrando ao seu coração, que me propus a gravar um vídeo e entregar para você ouvir, eu me coloco numa posição de que eu preciso ser servo de Deus. E se tiver algum caminho errado diante de mim, eu preciso consertá-lo, eu preciso ajustá-lo, eu preciso entrar naquilo que eu mesmo prego como verdade. Eu preciso me ajustar à verdade. Eu não posso viver uma vida dúbia, uma vida que pede uma coisa do meu ouvinte, que pede uma coisa daquele que me ouve e eu não viver ela. É claro que todos nós somos falhos e pecadores, mas quando a palavra de Deus vem, ela pede conserto. E se ela pede para você que está ouvindo, ela pede para mim que estou falando. E aqueles profetas não, eles cometiam adultério, eles cometiam pecado e se colocavam como profeta de Deus. Eles viviam no pecado, eles viviam no erro.
Outra coisa também, andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores. O que é isso? O povo vivia no erro, o povo vivia no pecado, o povo vivia na prostituição espiritual naquela época, adorava a deuses estranhos, sacrificavam os filhos a Baal naquela época, era contra Deus. Lá na frente a gente vai ver que eles adoravam uma deusa chamada Rainha dos Céus. E mesmo assim, eles eram tidos como povo de Deus pelos profetas falsos, e os profetas falsos eles apenas falavam das partes das bênçãos de Deus, mas não falavam do conserto que Deus queria para o caminho deles. Olha, o evangelho ele não pode ser falado apenas no conceito de que Deus vai dar, vai fazer e acontecer. Porque por causa disso nós temos visto muitos cristãos que vivem de qualquer maneira, sem querer muitas vezes consertar o seu caminho, sem querer muitas vezes observar o seu caminho diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor pede para ele, e ainda acha que vai ser abençoado, ainda acha que vai receber o poder, ainda acha que vai receber as bênçãos de Deus, e nenhum mal vai suceder a ele. Só que se ele estiver em desobediência, primeiro Deus fala assim, você precisa se consertar, porque senão o seu caminho errado vai te levar à ruína. Só que o profeta que ele se dispõe a falar isso, muitas vezes ele vai ganhar a antipatia do povo, porque o povo ele quer sair já e sair para vencer. Só que para você sair para vencer, você precisa estar com a sua casa arrumada. Para um rei sair para uma guerra, Jesus falou assim, ele só sai quando ele senta e calcula, olha, eu tenho aqui um exército de 1000. Será que eu posso vencer contra aquele que vem contra mim com 50.000? Não dá para vencer, então eu sento e negocio a paz. Mas aquele povo ali de Israel, eles estavam em desvantagem, eles estavam cercados, Babilônia era grande, e eles profetizavam para os homens, olha, esforça sua mão para a batalha, não paga pedágio, não paga juros, né? Não se submeta à Babilônia, nós somos os servos de Deus, e nós somos muito mais que vencedores. É claro, irmãos, eu vou falar para os irmãos, Deus não tem dificuldade em dar vitória, que seja com um homem só contra um exército inteiro, Deus pode dar vitória para esse homem, mas esse povo ele está passando pelas dificuldades, eles estão aqui aprisionados pela Babilônia, eles estão aqui servos da Babilônia, sujeitos à Babilônia por causa das suas próprias decisões erradas, por causa do ambiente de Israel que já estava fora daquilo que Deus colocou, porque Deus chamou Israel para ser diferente, e se eles não querem ser diferentes, por que eles vão querer ser especiais? Então tudo aquilo que Deus nos dá, ele tem responsabilidade para nós. Por que você quer ser apenas o povo de Deus? Por que Israel, você quer ser apenas o que sempre vence, o que está sempre acima por ser servo de Deus, mas você também quer andar com os mesmos procedimentos das nações de onde eu te tirei? Então, se é exclusividade como vitorioso, também tem que ser exclusividade como servo, como obediência. E muitas vezes esse lado a gente não quer. Muitas vezes a gente só quer o lado de que eu sou o grande vencedor, de que eu sou o grande servo de Deus, de que eu sou mais do que vencedor, só que eu não quero o lado de que eu sou um servo, de que eu necessito obedecer, e de que eu sou luz e eu preciso brilhar, e de que eu sou sal, e que se o sal for insípido, de nada serve para salgar. E muitas vezes a gente é chamado, muitas vezes o servo de Deus, o mensageiro de Deus, ele é chamado para falar isso para a pessoa, olha, você precisa consertar a sua vida. Sei que você é servo de Deus, eu sei que você serve a Jesus Cristo, só que você não pode andar nesse caminho. Eu sei que você é salvo pela graça, mas Deus ele requer de ti santificação, Deus ele requer de ti uma mudança. Mas não, a gente prefere ser falso. E quando a gente é falso, Jeremias vai falar assim, ó, eu esforço a mão de quem está fazendo as coisas erradas. Por quê? A pessoa está fazendo o que é errado. E a palavra que vem para ela é só de bênção, é só de vitória, é só de conquista. Então eu estou esforçando a mão dos malfeitores.
para que ele não se converta da sua maldade. Aí a pessoa, ela fica num estado de engano, porque ela fala assim, eu vou na igreja e lá Deus fala só palavras boas para mim, só bênção, e eu recebo, e eu busco, e Deus me dá. Todo mundo fala que eu sou uma bênção, que eu sou abençoado, que Deus tem uma grande obra na minha vida. Isso é verdade, Deus tem uma obra na sua vida também. Só que nós precisamos falar que o homem e a mulher precisam se arrepender dos seus maus caminhos, arrepender dos seus pecados, produzir frutos de justiça, produzir frutos para Deus. E aí, quando ele chegar a isso, quando ele fizer isso, Deus vai dar a ele graça. Deus vai fazer ele mais do que vencedor. Então nós também precisamos falar isso, que nós precisamos produzir frutos de arrependimento para Deus. E não apenas a bênção. Porque muitos vêm para o Evangelho apenas atrás da bênção, apenas atrás daquilo que Jesus tem para dar. Mas o chamado de Cristo, o chamado de João Batista é arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Produzir frutos de arrependimento. Vós que roubáveis, não roubeis mais. Vós que mentíeis, passais a falar a verdade. Vós que enganavais o próximo, passai a falar com sinceridade. E aí vem a bênção. E aí vem a bênção. Só que muitos não querem falar esse lado do Evangelho, porque não dá audiência. Porque é rejeitado por muitos, e Jeremias ele está protestando. Quando você, falso profeta, não fala, você está levantando, está esforçando a mão do pecador, você está ajudando ele a ficar uma pessoa alienada, e aí ele vai começar a servir a Deus e vai dar mau testemunho de Deus, e aí ele vai dar motivo para o mundo falar assim, mas eu vou lá na igreja, sendo que os crentes chegam aqui, eles roubam, sendo que os crentes eles chegam aqui, eles falam mal de todo mundo, sendo que os crentes eles chegam aqui, eles menosprezam o próximo, eles não têm amor por ninguém. Quantas pessoas falam isso? E nós precisamos falar que precisa ser aquilo que Deus quer que sejamos. Precisamos se arrepender dos nossos pecados, precisamos deixar o nosso mau caminho, precisamos produzir frutos de arrependimento. Quando nós não falamos isso, nós levantamos as mãos de quem está errado e nós valorizamos o erro, e o evangelho é escandalizado. Olha só, no capítulo 16, Deus vai falar assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. O que é vaidade? Aquilo que o homem deseja. É muito fácil ensinar aquilo que o homem deseja. Olha, você quer vencer na vida? Vem aqui, que aqui tem tudo que você precisa para vencer. Olha, sua vida está difícil, venha para a minha igreja, venha me ouvir, porque aqui eu vou te dar a solução para você vencer na vida, para você ser mais do que vencedor. É vaidade. É vaidade. Não que Deus não tenha vitória, não que Deus não tenha o melhor para nós. Mas quando eu ofereço Deus nessa perspectiva, eu estou ensinando vaidade aqui. E outra, paz tereis. Naquela época o povo não ia ter paz. A única forma deles terem paz era uma forma bem chata de falar. Era se submetendo à Babilônia. Era fazendo acordo com a Babilônia, falando assim, o que vocês quiserem de nós, nós vamos fazer. Você quer que a gente plante e mande para você a porcentagem do que a gente plantou? A gente vai mandar. Você quer que a gente saia com vocês na guerra para ajudar vocês a vencer o inimigo de vocês? Assim como é o seu povo, será o meu povo. Era essa a mensagem. Porque eles tinham colhido aquilo. Eles tinham chegado àquela situação. E Deus tinha escolhido naquele tempo Nabucodonosor para ser o maior da terra, e ninguém ia poder parar diante dele porque era a vontade de Deus. Quantos homens orgulhosos, quantos governantes orgulhosos, que levam o seu povo à ruína, porque não querem negociar com aquele que ele julga ser seu inimigo. Só que muitas vezes a gente precisa ser humilde, a gente precisa se submeter em muitas situações, sim. Porque muitas vezes nós estamos numa situação
abaixo, porque a gente não fez a nossa parte. Porque a gente não fez o nosso dever de casa. E muitas vezes a gente vai ficar submisso ao outro que fez. E precisamos ser humildes em relação a isso. Precisamos ser humildes e se submeter, saber negociar para termos paz, para termos tranquilidade. Muitas vezes a palavra de Deus é essa. E muitos não querem falar. Muitos não querem dizer. Porque é difícil. Porque o povo é orgulhoso, vive nas suas vaidades. Aqui outra coisa também, ele fala assim, ó, dizem continuamente aos que me desprezam. Calma aí, a pessoa despreza. E aí o profeta chega nele e vai dizer o quê? Olha só, dizem continuamente aos que me desprezam. Paz tereis. Como assim? Você despreza Deus e vai ter paz? Não dá para ter paz desprezando a Deus. Não tem como. Então a pessoa despreza Deus e o profeta chega nele e fala assim, você vai ter paz. Ou a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Deixa eu falar uma coisa, se você anda segundo o propósito do seu coração e não segundo a palavra de Deus, você não vai ter paz. Vai estar cheio de problema. A Bíblia fala que mais enganoso é o coração do que todas as coisas. Só que aqui ele está falando assim, ó, os falsos profetas dizem, aquele que anda de acordo com o seu coração, você vai ter paz. Então tem muita gente enganada. Muita gente na prostituição, muita gente no pecado. E aí ele vai, o profeta chega nele e fala assim, você vai ser abençoado, você vai ter paz, você vai prosperar. Você vai prosperar quando você acertar a sua vida diante de Deus. Tem muita gente negociando de forma errada, ludibriando, levando as coisas na pedalada. E alguém fala, você vai prosperar. Não, não vai prosperar. Só vai prosperar quando fizer tudo certo. Só vai prosperar quando fizer tudo de acordo com a palavra de Deus fala. Quando fala de questão financeira, você só vai vencer quando você negociar com seus credores, quando você pagar a sua dívida, quando você limpar o seu passado, quando você trabalhar de sol a sol porque precisa. Você só vai conseguir ter sucesso. Não é olhando o coach, não é olhando como ele fala, eu vou te ensinar a prosperar em uma semana. Não, não é assim, ninguém prosperou em uma semana. Você precisa trabalhar pesado, você precisa acertar as suas contas, você não pode gastar toda hora, você precisa economizar seu dinheiro, você precisa estudar. Para estudar não é fácil, tem um processo, você precisa conquistar o seu espaço depois que você estuda no mercado, na área que você se formou, e às vezes você passa por dificuldade, por humilhações de muitas pessoas. Mas tudo isso faz parte do processo da bênção. Deus tem o melhor, só que nós temos um caminho a percorrer. E a sociedade de hoje, ela quer tudo pronto, ela quer tudo feito na hora. E vem o cristão, vem o religioso, vem o que se diz profeta e fala assim, olha, Deus vai te colocar nos melhores lugares. Só que a pessoa não é ensinada, Deus vai te colocar, mas você vai ter que batalhar para chegar lá. Olha que interessante. Quando Deus deu a terra para o povo de Israel. A Bíblia fala que Caleb, ele 40 e poucos anos, lutando ali ao lado de Josué, e ele chega em Josué e fala assim, olha, Deus falou através de Moisés, Moisés me prometeu que essa montanha seria minha. E Josué chega em Caleb e fala assim, então ela é sua. É só você expulsar os moradores que estão lá, os povos estranhos que estão lá, que ela é sua. Olha que presente. Ele recebeu o presente, só que ele teve que lutar por esse presente. Depois de 40 anos peregrinando, ajudando Josué a conquistar terras, quando ele ganhou a dele, ele ganhou, mas ele ainda tinha que lutar para expulsar os povos que moravam lá. Então, a gente tem que ser preparado. Não adianta esse evangelho de facilidade, de que Deus vai te dar prontamente. Não. Nós precisamos aprender os valores de Deus para nós. Nós precisamos aprender a ser batalhadores, a ser guerreiros. E aí nós vamos conquistar o melhor. Quando tudo perante o Senhor estiver. Quando o Senhor controlar todo o seu ser. Só então há de ver o poder de Deus. Mas não andando de qualquer maneira. Então os falsos profetas, eles estavam falando para quem despreza a Deus que teria paz. Não vai ter paz se desprezar a Deus. Está buscando guerra e maldição para a sua própria vida.
falando para quem andava de acordo com o seu coração, com as suas emoções. Não vai vir mal sobre vós. Não, isso não é verdade. Se nós andarmos de acordo com o nosso coração, nós não vamos conseguir conquistar nada. Nós precisamos andar nos caminhos corretos, nos caminhos que Deus tem para nós, que muitas vezes é espinhoso, é estreito, mas é o que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê sabedoria, te dê um coração guerreiro, um coração poderoso para conquistar. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre quem eram esses falsos profetas e o que aconteceu com eles depois. Temos algumas histórias aqui interessantes sobre esses falsos profetas. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.